Olá a todas e todos. Queria dar as boas-vindas a vocês que estão participando da formação continuada para a implantação do novo ensino médio na rede estadual de Santa Catarina. Hoje nós vamos tratar de um dos temas bastante importantes e relevantes ao considerar essa implantação do ensino médio, que é o princípio do acolhimento das múltiplas juventudes e o contexto da escuta diagnóstica. Então, hoje a gente vai olhar especificamente para a realidade, para o contexto e para a condição juvenil. Eu quero me apresentar para vocês, eu sou a Vanessa Correia, eu falo aqui de São Paulo, sou especialista em juventude, mestra em estudos culturais e doutoranda em sociologia pela Universidade de São Paulo. Aqui trabalho como coordenadora de projetos, também numa escola de educação básica, mais da rede privada, e sou coordenadora acadêmica de um curso de pós-graduação Lato Sensu em Juventude no Mundo Contemporâneo, pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em parceria com a Rede Brasileira de Institutos de Juventude. Então, para quem nos acompanha, eu sou uma mulher parda, dos cabelos curtos cacheados, estou vestindo uma blusa cinza, porque está frio aqui em São Paulo, e uma blusa e uma camiseta azul. Uso óculos e, bem, estou aqui para tratar desse tema bem importante com vocês, bastante feliz e agradecida por esse convite da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Vou pedir para o Lauro liberar a minha apresentação, compartilhar aqui com vocês, para a gente começar o nosso tema. Já vai aparecer para vocês. Então, o nosso tema é esse, né? O tema solicitado nesse processo de formação continuada que os docentes e as docentes da rede estadual de Santa Catarina estão fazendo. Eu gosto de começar essa nossa conversa sobre juventudes com essa expressão que acaba sendo muito recorrente, não sei se vocês já ouviram, provavelmente, ou se já falaram, mas é muito recorrente quando nós vamos falar sobre juventude, ou que é um debate geracional, né? Que a gente escute ou que a gente diga a expressão, mas na minha época. Gosto de fazer essa lembrança para que a gente se desfaça justamente dessa noção da minha época. Porque na minha época sempre vai vir depois disso alguma fala que compara juventudes que viveram em períodos diferentes, que compara gerações passadas, né, muitas vezes com algum senso de depreciação de um ou outro grupo geracional de determinadas épocas. Então, chamo atenção para isso, para dizer que a experiência geracional, ela é sempre inédita, ela é sempre marcada por um determinado contexto sociocultural. Então, cada época, com seus desafios, com as suas possibilidades, com as suas tendências culturais, vai produzir a sua própria geração de jovens, né? O estilo e o modo como se vive a condição juvenil. E cada geração de jovens tem como desafio aí responder aos desafios, aos contextos próprios de cada época. Então, para compararmos gerações, precisaríamos, na verdade, comparar sociedades, né? Que sociedade foi essa que forjou, que produziu determinada forma de ser jovem, né, no seu momento. Então, é importante que a gente pense sempre a experiência geracional dentro do contexto. Por isso, que digo aqui no slide que as juventudes elas não estão isoladas de uma experiência geral da sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao falar de juventude, a gente necessariamente vai olhar para um contexto em que esses jovens vivem. É o contexto ao qual eles devem e precisam responder, o qual lhes toca viver. Então, toda vez que a gente vai falar de juventude, inevitavelmente a gente vai estar falando das transformações, das mudanças, das características e tendências do nosso tempo em determinado contexto sócio-histórico e cultural. Então, esse dado ele é bastante importante e isso ficou muito marcado, por exemplo, na sociologia da juventude, que vai entender a juventude como uma categoria referência, uma categoria importante para que a gente possa ler as transformações e as tendências sociais e culturais de cada época. Então,
para isso foram criadas diferentes ideias, né, imagens assim na sociologia para falar sobre isso. Então, a juventude como um retrato projetivo da sociedade, a juventude como, desculpa, está escrito errado, a juventude como espelho retrovisor, agigantador, né, em que a gente olha para ela e consegue ver tendências macros, a juventude como a ponta de um iceberg, tudo isso para dizer o quê? Que aquelas características, tendências que estão mais visíveis entre os jovens, na verdade, eles são sintomas de uma sociedade de forma geral. Então, é como se a juventude, nessa ideia de espelho retrovisor, né, por exemplo, é como se entre a juventude a gente pudesse observar de forma maior, de forma mais alarmante, tendências que são da nossa sociedade como um todo. Isso é muito presente quando a gente vai olhar vários fenômenos sociais, por exemplo, como a violência, como o desemprego, mas também como o uso, né, das tecnologias digitais, das redes sociais, são todas características e aspectos que estão muito presentes na nossa sociedade, que vai marcando o nosso modo de vida, mas que a gente acaba percebendo mais entre os jovens, justamente porque eles são esse grupo que estão fazendo esse processo de entrada, né, de inserção social mais ampliada, né, para além do âmbito privado da família, começa a fazer essa inserção, esse processo de integração social mais ampliado, e por isso vão evidenciar com mais facilidade as contradições e as tendências de cada tempo. E, ao mesmo tempo, também vão produzir essas tendências e essas culturas de cada tempo. Então, toda vez que a gente olha para a sociedade, toda vez que a gente olha para a juventude, a gente está olhando para tendências e características que são da nossa sociedade como um todo, né? Isso é bastante importante como ponto de partida. Por isso, quando a gente fala na minha época, uma. Eu queria só desconectar aqui. Quando a gente fala na minha época, acaba sendo uma perspectiva que não funciona, uma vez que em cada sociedade há diferentes modos de ser jovens. Para a gente entrar em conceitos introdutórios, conceitos que, lendo, estudando o material, né, o currículo base da rede estadual de Santa Catarina para o novo ensino médio, a gente percebe que alguns conceitos, algumas ideias muito importantes no debate sobre juventude, mas não é um debate teórico por ser só teórico, né? Ele é um debate que interfere e tem bastante influência no modo como nós vamos nos aproximar e como vamos trabalhar com esse público que é o destinatário, que são os sujeitos desse novo ensino médio, né? Então, alguns conceitos também estão bastante importantes, conceitos que marcam a sociologia da juventude, que vão marcar também toda a discussão da sociologia da juventude na educação, né, especificamente. Então, dois conceitos bastante importantes pelos quais nós vamos passar aqui tem a ver com a condição e a situação. Condição juvenil e situação juvenil. Então, aqui são duas coisas que são parecidas, né, aparentemente na hora quando a gente está falando sobre juventude, mas que precisam ser distinguidas, né, porque quando a gente está falando de condição juvenil, a gente está tentando responder à pergunta: o que é ser jovem? Quando a gente vai responder sobre o que é ser jovem, a gente está olhando para um conjunto de elementos que são históricos, que são simbólicos, que vão marcar uma experiência geracional, ou seja, quais são as representações, né, as ideias, os aspectos simbólicos que se atribuem à noção de juventude. Então, o que é ser jovem? Né, nesse contexto que a gente vive, o que é ser jovem? Então, por exemplo, a gente poderia levantar uma série de aspectos aqui. Ser jovem é ser estudante, é se preparar para determinada coisa, é ter determinada idade, né? São esses aspectos mais simbólicos, né? De uma representação que a gente tem sobre juventude. Quando a gente fala sobre situação juvenil, a gente está tentando responder a pergunta: como é ser jovem? Então, veja bem, o que é ser jovem e como é ser jovem? Aspectos diferentes, complementares, bastante importantes. Então, quando a gente está falando de situação juvenil, como é ser jovem, a gente está pensando em quais são as experiências concretas a partir das quais os sujeitos vivem a sua condição juvenil. Então, como é ser jovem está sempre marcado por determinadas situações que são concretas. Então, como é ser jovem em Santa Catarina? Como é ser jovem nas periferias, como é ser jovem mulher, como é ser jovem negro, enfim, sempre marcado por experiências bastante concretas que atravessam, né, os sujeitos. Então, essas são duas ideias bastante importantes, né, que a gente precisa ter
presente. Um outro conceito importante para a gente tratar da temática da juventude, que vai aparecer ao longo aqui da nossa conversa, é o conceito de geração. Então, veja só, quando a gente está falando de geração, a gente está falando de um grupo que compartilha, numa fase crucial da sua vida, compartilha o mesmo processo histórico, né? Então, hoje a gente já está começando a ouvir falar de uma geração da pandemia, pós-pandemia, né? Por quê? Porque a gente está falando de processos históricos que são bastante importantes, capazes de mudar, de criar alguma tendência no comportamento das pessoas, e as pessoas que compartilham a mesma fase crucial da vida nesse momento histórico, então ela vai sendo reconhecida como uma geração. Né? Então, essa definição ela acaba sendo importante. Enfim, tem um sociólogo alemão, o Karl Mannheim, que foi bastante importante nesse debate, né? Chamar a geração como uma espécie de uma forma, né, de uma situação social. Então, esse é um outro modo, né, uma situação social, uma experiência concreta a partir do qual os indivíduos experimentam determinados processos históricos. Então, se a gente pensar que os jovens, as crianças que estão nascendo agora nesse período da pandemia, elas vão compartilhar momentos importantes da sua vida no mesmo contexto sócio-histórico. Então, assim, vão entrar na faculdade mais ou menos no mesmo período, vão estar compartilhando o que vai estar acontecendo naquele momento ali, ou se a gente pensar nas gerações passadas, né, a geração da década de 60, por exemplo, que mais ou menos ali no mesmo período que estava entrando na universidade, estava vivendo Revolução de 68, enfim, é isso, é um compartilhamento, né, de fases cruciais da vida num determinado contexto sócio-histórico que vai restringir as experiências potenciais, né, características de uma ação historicamente relevante. Então, essa ideia de juventude, de geração como situação social, ela também é importante para o nosso debate. E aí vamos entrar um pouco nas concepções, que são concepções que estão presentes ali no texto do currículo, que é bem importante, mas antes disso, seria importante a gente pensar por que é relevante, faz sentido a gente pensar em concepções de juventudes quando a gente vai, por exemplo, trabalhar o processo de implantação do novo ensino médio, que tem como público, né, exatamente as juventudes. E aí eu trago essa passagem aqui de um texto do Oscar Dávila, que é um sociólogo chileno, que diz que por trás de toda política pública, que a gente está falando de uma política pública de educação, se encontra uma noção determinada dos sujeitos a que se destina e as suas problemáticas concretas. Dependerá dessa noção o tipo de política e programa que se gera como resposta. Então, a ideia que a gente tem sobre juventude, sobre as especificidades, aquilo que caracteriza esse momento da vida, é fundamental para que a gente possa dar respostas que sejam correspondentes a esses desafios, né? A nossa noção, a nossa concepção sobre juventude vai impactar fortemente nas ações que a gente vai elaborar para atuar com os jovens. O Oscar Dávila, junto com a Helena Bramo, que é uma socióloga brasileira, paulista, tem um texto no qual eles discutem algumas concepções, algumas noções sobre juventude, algumas abordagens sobre juventude, que ficou bastante importante aqui na nossa sociedade brasileira, latino-americana, porque essa concepção que eles estão trabalhando é, na verdade, de uma socióloga argentina. Então, veja só. Eles falam que há uma visão da juventude muito recorrente, que é a juventude como uma espécie de período preparatório. Então, a juventude seria uma fase de transição, puramente de preparação para a vida adulta. E vão problematizar, a gente pode problematizar essa noção, mesmo falando do ponto de vista de educadores, de pessoas que atuam em escolas, para considerar que essa especificidade de uma transição, ela não é específica da juventude, todos nós estamos em preparação, em transição para alguma coisa na vida, mas sobretudo porque essa ideia, ela trata a juventude apenas como um sujeito que virá a ser, né, e deixa de considerar as suas potencialidades, as suas possibilidades de construção, né, e também de autoria no momento presente. Então, uma concepção de que o jovem e a jovem é aquele que será, né, ainda não é, será.
Uma outra concepção bastante impactante, que está muito presente em diferentes ações, abordagens sobre juventude, políticas públicas para a juventude também, é a ideia de a juventude como problema, que vai tratar esse momento da vida basicamente como um momento de crise, como um momento potencial de crises, de desvios, de comportamento, etc. Então, essa concepção, o grande problema por trás dela tem a ver com desconsiderar o contexto em que esses sujeitos vivem e personalizar nos jovens e nas jovens os problemas que eles enfrentam, né? Então, em vez de a gente considerar e discutir, por exemplo, o problema da violência de forma contextual, estrutural da nossa sociedade, a gente elege os sujeitos jovens como esses que são causa, né, de determinados problemas, de determinados comportamentos, e a gente acaba por estigmatizar a juventude, né, estereotipar e estigmatizar a juventude. Uma outra noção é a juventude como solução, como um ator estratégico importantíssimo do desenvolvimento, do qual dependerá as transformações que a sociedade precisa. Essa concepção ela é interessante do ponto de vista de considerar a relevância da atuação da juventude no presente, não como aquele que virá a ser, mas reconsiderar esse grande capital que é a atuação, a percepção dos jovens sobre os contextos nos quais eles vivem. Por outro lado, ela deixa de considerar as necessidades dos jovens, né? Então, quais são as necessidades desses sujeitos que vão trabalhar pela transformação, né? Então, a gente sai da juventude como um problema e vai direto para a juventude como solução também. As duas coisas precisariam ser matizadas, até porque a responsabilidade, digamos, né, de transformação social, ela não cabe a uma geração, ela cabe a todas as gerações, e depois é preciso não só que os jovens sejam convocados a fazer coisas, né, pela transformação, mas que eles sejam convocados também a pensar modelos de sociedade, de escola, né, a conceber os rumos da sociedade, não apenas a executar, né? E uma noção mais recente, com a qual a gente ainda se debate, para que ela seja, de fato, que ela vigore, né, nos espaços em que a gente trabalha com jovens, é a noção dos jovens como sujeito de direitos, né, uma ideia que vocês já devem ter ouvido mais, que vai olhar para o jovem não pelas suas incompletudes, pelos seus desvios, pelas suas questões, mas como um sujeito em desenvolvimento, com possibilidades e capacidades e necessidades, né? Então, essa noção que considera o sujeito a partir dessa ideia. E isso vai ser muito importante na hora, quando a gente for, quando a gente vai conceber as ações, o modo como a gente entende esses sujeitos e as problemáticas que ele enfrenta, né? Disso vai depender. A gente poderia aqui, se tivesse tempo, discutir as várias políticas e várias ações que estão por trás, ou que, na verdade, que decorrem desses diferentes modos de ver a juventude. Né? Claro que esses diferentes modos coexistem, coabitam, né, nas nossas práticas, mas é importante que a gente caminhe cada vez mais para conceber os jovens como sujeitos de direitos, né? Sujeitos com capacidades, possibilidades e necessidades específicas, dado o seu momento específico de vida e a sua posição social, por serem jovens. Então, entrando um pouco já nessa ideia de juventudes, que a gente... Desculpa, de condição juvenil, que a gente tratava aqui, a gente falou condição e situação juvenil, não foi? Então, agora vamos entrar em alguns aspectos sobre condição juvenil, que tem a ver justamente com a ideia do que é ser jovem, o que é a especificidade desse momento da vida. Como é que a gente define, considera aquilo que diferencia, que especifica os jovens em relação às demais faixas de idade? Qual que é a diferença, né? Então, é importante que a gente tenha claro que tem duas concepções, dois critérios que são importantes quando a gente vai definir juventude. Um é um critério etário, que tem a ver com a ideia biopsicológica, né, com o desenvolvimento do corpo, né, a gente já vai falar um pouco dessa ideia, qual que é a faixa etária no Brasil, etc. Então, são dois critérios. Um é esse etário, que é o biopsicológico, o outro é o sociocultural. Então, dependendo da visão, é muito comum que a gente veja uma espécie de um debate, assim, de uma tensão entre esses dois critérios, né? Na minha concepção, eles obviamente são critérios os dois importantes para a gente considerar a experiência geracional dos jovens de forma mais completa, né?
Há diferentes formas de tratar essa concepção de juventude, né? Dependendo do modo, de onde você está olhando. Então, ciências médicas, por exemplo, vão focar mais a questão da mudança do corpo, então vão falar mais de puberdade, né? Que é essa porta da entrada aí da adolescência e da juventude. A psicologia está muito mais preocupada com essa coisa das mudanças na personalidade, vai falar mais sobre adolescência, né? Vai usar mais esse termo, embora a sociologia também utilize muito. E as ciências sociais está olhando de modo específico para a questão da transição das funções sociais da infância para a vida adulta, para as adultas. Então, há nesse momento de juventude, de adolescência e juventude, uma transição que é uma transição entre as funções, é o abandono das funções da infância para assumir gradativamente aquelas funções que são atribuídas à vida adulta, né? Então, por isso que aí a gente utiliza mais nas ciências sociais a ideia de juventude, sabendo que dentro do critério etário, quando a gente fala de juventude, a gente está abarcando pessoas de 15 a 29 anos, de acordo com a Secretaria Nacional de Juventude. Esse é um marco, o etário é sempre arbitrário, né? Ele é um marco que cada sociedade vai definindo, né? Então, assim, em alguns países esse marco é diferente, né? Na Europa, por exemplo, mas aqui no Brasil de 15 a 29 anos de idade, boa parte da América Latina, né? Dentro desse grande marco de etário, que tem tantas demandas diferentes, então, no Brasil ficou-se subdividido, digamos assim, para efeitos de políticas públicas, de ações pedagógicas também, a noção de jovens adolescentes, que são jovens de 15 a 18 anos, jovens, que são aqueles de 19 a 24 anos, e jovens adultos, que são aqueles de 25 a 29 anos de idade, para entender que há nesse grande marco temporal, nessa grande faixa etária, demandas, necessidades específicas em cada recorte etário. Então, se convencionou essa noção, né? A gente está falando aqui no trabalho do novo ensino médio, principalmente dos jovens adolescentes, né? Então, alguns critérios aqui para a gente pensar a definição ainda, né? Além de ter noção de que são esses dois critérios importantes na hora da gente definir, né? Aqui a gente está falando, a gente vai considerar principalmente o critério mais sociocultural, que tem a ver com essa mudança, né? Essa transição entre as funções sociais dos indivíduos. A gente está falando de um período da vida em que vai se completar o ciclo de transformações biológicas, né? E por conta disso, uma série de transformações psicossociais também vão acontecendo. Portanto, um período de intensas experimentações, né, nos diversos campos da vida. Eu gosto de dizer que é um tempo de estreias, o tempo das primeiras vezes, em que o indivíduo passa a ter, assim, como se fosse pela primeira vez, uma experiência pessoal com a vida, uma absorção mais consciente daquilo que ele vai experimentando, que ele vai vivendo, né? Então, esse é um período muito intenso, justamente por causa dessas questões. É um período de muito intensamente construção de identidade, por causa das escolhas que vão sendo demandadas, da associação a determinados grupos de pares, a necessidade de dizer a sua própria palavra sobre si mesmo, né? Aquilo que antes era absolutamente mediado pela família, né? Então, é uma ampliação das relações sociais e um afastamento gradual da família. Por quê? Porque com essa ampliação das relações sociais, o indivíduo passa de uma relação, né, mais circunscrita ao âmbito privado, que é o âmbito da família, em que a família, os responsáveis, são aqueles que mediam a relação desse sujeito com as demais instituições e pessoas, para o âmbito mais público, né, marcado aí pelo acesso, pela relação com outras instituições e principalmente por seus grupos de pares, né, que vão ser muito importantes na adolescência, como processo de construção de identidade, de construção de autonomia. Então, esse processo de afastamento gradual da família, né, o processo de construção de autonomia, ele vai se dar muito nos grupos de pares. Né? Por isso que muitas vezes nesses grupos de pares, inclusive, há uma espécie de uma rejeição dos adultos, né? Porque o que se tenta construir ali é justamente um processo de maior autonomia e de afastamento gradual, né? Não afastamento no sentido afastamento no sentido de que está se ampliando, né? E a escola é muito importante nisso, porque ela vai ser basicamente essa instituição que vai mediar, vai passar a ser essa experiência fundante, né? Nessa relação com outras instituições no aspecto mais público, né?
É um período em que muitas vezes se falou que é um período de moratória, em que os jovens estão como se recebessem uma permissão, né, para estar um pouco socialmente fora do jogo, né? Então, assim, é como se estivesse ensaiando. Essa noção de moratória social, ela foi muito criticada por dizer que, bem, então a juventude é uma condição de classe, então só aqueles que desfrutam, né, de um tempo para se preparar para as funções da vida adulta, então só esses são jovens. Mas e os jovens trabalhadores? Eles não são jovens? E as jovens mães? Elas não são jovens? Então, essa ideia de moratória social, desculpa, eu esqueci de colocar o social ali na primeira linha, é, ela foi ampliada, foi refletida por dois autores que está aí mencionado para vocês, são argentinos, se não me engano, para trazer essa ideia da moratória vital. Então, para dizer que esse é um período da vida que, claro, socialmente há uma noção de que os jovens estão como que suspensos temporariamente das responsabilidades da vida adulta para se prepararem para uma integração social mais plena. Essa ideia, ela é uma ideia um pouco mais que restringe um pouco mais essa noção aos sujeitos, digamos, mais privilegiados, né? Mas a ideia de moratória vital, ela de alguma forma permite que a gente amplie, que a gente universalize esse fenômeno, né? Porque o que esses autores vão dizer é que os jovens têm como se fosse um excedente, né? Um excedente vital, um excedente de tempo, um excedente de energia, de saúde, né? Que também é importante para a vivência da juventude, né? E esse sim é um aspecto que poderia ser estendido para todos os sujeitos jovens, né, de determinada faixa etária. Então, são conceitos que são mais polêmicos até, né, menos trabalhados, mas que é importante para a gente ter uma noção também sobre quem afinal, né, o que é ser jovem. Ser jovem é só aquele que estuda, que está afastado das responsabilidades da vida adulta para se preparar, ou é aquele também que desfruta desse capital, desse excedente, né, de saúde, de tempo, como diz o Margulis, né? Então isso é importante. Sobretudo para a gente que está na escola e a rede estadual, por exemplo, recebe muitos alunos que não fazem parte, né, desse grupo mais privilegiado, mas ainda assim, né, são jovens. É um período de semidependência, então, de novo, como a gente falou, né, aquele período de ampliação das relações sociais, de afastamento gradual da família, né, então, ao mesmo tempo que esses indivíduos estão subordinados ainda à autoridade dos responsáveis, eles vão ampliando as suas relações sociais, seus papéis sociais e construindo gradativamente o processo de autonomia. Que bom, né, que o ensino médio, a proposta do novo ensino médio dá tanta ênfase, né, e espaço para a ideia do projeto de vida, e eu bastante contente que as escolas tenham discutido isso, é um tema que eu também tenho discutido bastante e escrito a respeito, porque esse período da vida, esse período em que você está estruturando uma identidade, né, num espaço mais amplo do que aquele só da família, o projeto de vida ele é uma função bastante importante, uma tarefa, uma ferramenta, um dispositivo bastante importante para ajudar a estruturar, a dar forma a esse processo de fazer escolhas, que são escolhas também identitárias. Então, o projeto de vida sempre vai repercutir na identidade. Como o adolescente está nesse momento de construir a sua identidade, o projeto de vida vai ser muito importante. Por quê? Porque à medida em que você é convocado, interpelado, a dizer o que você pensa, ao que você sonha, o que você pode, o que você quer, né? Quem você quer ser no mundo, o que você quer fazer no mundo, tudo isso vai ajudando a dar forma, à medida que eu vou fazendo escolhas, eu vou me diferenciando dos demais, então isso vai ser sempre repercutido na identidade, né? Afinal, cada um de nós somos reconhecidos pelas escolhas que nós fazemos, pelos projetos e valores que nós aderimos, né? Então, esse processo de projetar a própria vida e, ao mesmo tempo, escolher um propósito, né? Porque não é só o que eu vou fazer, mas é quem eu vou ser, isso tudo vai sempre repercutir na identidade e nesse processo da adolescência, essas atividades que ajudam a estruturar, a sustentar esse processo de construção de identidade são sempre muito importantes. Então, só por isso, já diria que o novo ensino médio vai ter uma potência bem relevante, né? Então, é um período marcado por esse estado de semidependência, né, de passagem de um estado maior de dependência para uma cidadania, uma integração plena, né? Então, o que caracterizaria a transição para a vida adulta? O que caracterizaria
seria justamente esse processo de cidadania e de integração plena, que, obviamente, no nosso país, é um processo que a gente precisaria questionar muito quem é, né, que atinge essa integração social plena, mesmo falando dos adultos, né? Então não é uma questão hoje a própria vida adulta, né? Quando a gente fala de juventude, a gente precisaria também olhar para a vida adulta. A própria vida adulta também tem os seus marcadores tradicionais, as ideias atribuídas à vida adulta também desestabilizadas, digamos assim. Por essas características que a gente está falando aqui, construção de identidade, autonomia, passagem de estado de dependência para um estado de maior autonomia e integração plena, o modo como se vai se aproximar da juventude, ele é muito diferente do modo como a gente vai se aproximar da infância, né? Então, por exemplo, quando o Estatuto da Juventude, que foi lançado em 2013, ele, por exemplo, tem uma doutrina que, diferente da doutrina do ECA, que é da proteção integral, ele está muito mais voltado para a ideia da promoção integral, da promoção social. Então, mais do que essa perspectiva da proteção e da tutela, né, que está mais ligado à infância, né, na adolescência e juventude, a gente trabalha mais com a ideia de promoção, de inserção social, porque são outras as demandas e as características, né? Tanto pelas necessidades mesmo de integração social, que é necessário, né, de acesso à educação, depois à universidade, ao emprego, né, ao trabalho, mas também pela própria constituição do indivíduo que está nesse processo de forjar a sua própria autonomia, né, e a sua identidade, né, construir uma vida autoral. Então isso é muito importante na hora que a gente vai pensar também os nossos trabalhos com jovens na escola. Com o ensino médio, a gente sempre sente e percebe que, obviamente, a perspectiva ela precisa trabalhar mais com a ideia da promoção, da inserção, da autonomia, do que só da proteção e da tutela. Então, esses são os elementos, digamos, da condição juvenil, que mais ou menos traz aspectos para a gente pensar o que é ser jovem na nossa sociedade, mas é muito importante o currículo, vocês já, né, não sei se já tiveram acesso para ler, mas ele traz muito presente, né, em vários aspectos, está trabalhando, está lidando com essa ideia da condição e da situação juvenil, né, justamente para dizer, vai sempre referir a juventude como também esse público que está respondendo a um contexto de muitas mudanças, uma pena que a gente não vai dar condição de discutir aqui. Eu também achei que esses aspectos mais conjunturais, que traz os dados demográficos, inclusive, para a gente poder olhar, eles são dados que precisam ser olhados a partir de cada realidade, das realidades onde vocês estão, né? Como é ser jovem aí nessas realidades, se é realidade urbana, se é realidade rural, né? São as realidades mais privilegiadas ou menos, né? Jovem, enfim, olhar essa quantidade desses dados demográficos que falam muito sobre a condição juvenil, sobre a situação juvenil, inclusive nesse tempo de pandemia, né? De forma geral, eu diria para vocês, hoje no nosso país os jovens fazem parte dos grupos, se não o mais, um dos mais vulnerabilizados no nosso país. Assim, se a gente olhar os vários indicadores, né, de vítimas, né, da violência letal, da violência dos homicídios, né, a questão do desemprego, que é muito maior entre os jovens, né, a questão, estando empregado, as condições de trabalho também, né, como tem sido isso, enfim. Então a gente pode dizer a perda de renda, né, então tem vários aspectos que eu acho que a gente precisa olhar isso, mas pensei que a gente pudesse fazer esse processo de escuta, de diagnóstico, né, mais nas realidades locais. Aqui, queria pensar de forma mais ampla, né, essa ideia da situação juvenil. E um dado importante é a gente considerar que os jovens vivem diferentes processos de socialização. Esses processos de socialização têm a ver com os seus pertencimentos, né, étnicos, de classe, de gênero, variados, né, geográficos, culturais. Esses diferentes processos de socialização vão conferir a esses sujeitos uma posição determinada na sociedade, né, no espaço social, nas relações sociais, né, uma posição ali, uma posição, como a gente está falando numa sociedade muito hierarquizada, a gente pode dizer, inclusive, uma posição de mais privilégio, de menos privilégio, né, enfim. Reconhecer essa diversidade de processos de socialização, ele é muito importante, né, porque vai fazer com que a gente reconheça a diversidade de posições, né, dos jovens no espaço social,
E isso tem feito a sociologia de modo especial, mas hoje, basicamente, todas as áreas que trabalham com juventude, privilegiar a noção de juventudes no plural e de juventudes e jovens no plural. Por isso que no próprio currículo, né, tá lá, juventudes, e a gente tem ouvido muito falar sobre essa ideia de juventudes, para falar sobre isso, para falar que os processos de socialização são marcados por diversidades, né, por diferenças e desigualdades que vão posicionar esses indivíduos de diferentes formas na sociedade. Então não dá para falar de juventude como se a gente estivesse falando de um grupo homogêneo, né? Inclusive no currículo se fala em múltiplas juventudes, justamente para enfatizar essa ideia de diversidade. Então, quando a gente fala em juventude, a gente está dizendo que cada categoria de jovens, né, que os jovens, eles se distinguem não apenas de outras faixas de idade, mas se distinguem entre eles, né, dentro da mesma categoria social, juventude, também há uma diversidade, há uma diferenciação interna, e a gente já falou sobre isso, né, ser jovem negro, ser jovem branco, ser jovem do interior do país, ser jovem da costa do país, ser jovem do sul do país, ser jovem do nordeste do país, tudo isso traz um conjunto de diversidades, um conjunto de contextos, né, de condições, de posições sociais que afeta o modo como se vive a experiência juvenil, a condição juvenil. Então, lembra, a situação juvenil tem a ver com como é ser jovem, né? Então, o Margulis vai dizer que a condição histórico-cultural da juventude não se oferece de forma igual para todos os integrantes da categoria estatística jovem. Então, é diferentes modos de fazer essa experiência. E há nessa geração de jovens, né, há nesse grupo, que são esses grupos, né, que vão fazer o ensino médio ano que vem, que já estão, né, alguns já no ensino médio, algumas marcas geracionais, ou seja, algumas características que vêm atravessando, inclusive atravessando de diferentes formas, né, de formas desiguais, mas atravessando jovens que estão em situações diferentes, em contextos, né, de socialização diferente. Então, queria comentar com vocês um pouco essas marcas geracionais, mais do que trazer dados, né, mas comentá-las de forma mais ampla, né. Um dado importante para a gente compreender, que não é recente, que vem marcando as últimas gerações de jovens no nosso país já desde a década de 90, o início ali dos anos 2000, um aumento do capital escolar. Ou seja, as novas gerações de jovens, elas são muito mais qualificadas em termos de anos de estudo do que as gerações antigas, né, as gerações precedentes, né, e, portanto, são mais qualificadas para um mesmo emprego, né, para uma vaga de emprego em relação às gerações precedentes. Isso é um dado, né, um aumento, um acúmulo de capital escolar bastante importante, aumento de anos aí que a gente tem, provavelmente todos os jovens que chegarem para vocês, né, nas turmas do ensino médio vão ter mais tempo muitos, todos eu estou exagerando, mas muitos deles vão ter mais anos corridos de estudo do que muitos dos seus pais, ou pelo menos dos seus avós. Né? Por outro lado, há o que a Regina Novaes, uma antropóloga carioca, vai chamar de um divórcio entre educação e trabalho, que também vai marcar muito a experiência dessas novas gerações que nascem, né, e que vão começar a sua experiência de vida profissional, né, de sua inserção social, numa sociedade que viveu uma grande transformação no mundo produtivo. Né, várias transformações que fez a gente sair de um determinado modo, né, digamos, de um capitalismo mais produtivo para um capitalismo mais financeiro, que alterou, né, em vez de a gente ter alterou os tipos de carreiras que se tem, né, os tipos de profissão, de exigências do mercado de trabalho e também de vínculos, enfim, alterou uma série de coisas aí, essa transformação do mundo produtivo, né, e vai fazer com que esse divórcio entre educação e trabalho vai fazer com que os certificados escolares, eles não sejam mais garantia de inserção produtiva. Né? A Regina Novaes vai dizer, então, que essa geração é uma geração marcada pelo medo de sobrar. Por quê? Porque não se tem garantia. O fato de ter um diploma do ensino médio, a gente sabe que não garante, né, uma inserção produtiva de qualidade, ou de ter um diploma também de nível superior também não é mais um casamento certo, né, entre estudar e ter essa recompensa de uma inserção produtiva qualificada. Os jovens cada vez mais vão intuindo isso, e esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais muitos deles deixam de atribuir valor, atribuir sentido à escola. Né? Então, esse é um dado bem importante para a gente estar atento, né? Esse medo de sobrar das novas gerações por conta desse divórcio sentido entre educação e trabalho. Isso vai marcar o que o
Pierre Bourdieu vai chamar de desqualificação estrutural da geração, né? Para dizer também que os jovens hoje eles tendem a ser mais escolarizados, mas eles tendem a receber menos pelos seus títulos. Então, se os avós deles tivessem um título de ensino superior, certamente ele seria muito mais recompensado do que o mesmo jovem de uma mesma família que hoje tem um diploma de nível superior. Esses diplomas não valem mais a mesma coisa, né? Então, isso é bem importante e marca bastante a experiência educativa e profissional desses jovens, né? Por outro lado, a gente vive rápidas transformações tecnológicas. Essas transformações tecnológicas, elas têm a ver com o mundo do trabalho, sim, com o mundo educacional, mas elas têm, sobretudo, a ver com a subjetividade. São novas maneiras de ser, de estar no mundo, né? De se relacionar. E aí a Regina Novaes vai falar também de um outro medo, que é o medo de estar desconectado. Né, dizer que esses jovens eles formam, né, a sua subjetividade, também a sua identidade nesse mundo da visualidade eletrônica, né, o tempo todo sendo chamados a narrar o próprio eu para conferir sentido, né? Então, um aspecto também bastante importante que marca certamente todos os jovens que chegam no novo ensino médio, que chega nas escolas, né, na rede pública e privada, e que precisa também estar na nossa atenção. É um novo sujeito, né? Esse que chega marcado por essas transformações tecnológicas, né? Há também um aumento da percepção da violência, que também é um aspecto que vem marcando de forma crescente as gerações, sobretudo no mundo mais urbano, né? Já desde o final dos anos 80, início dos anos 90, e que foi se acelerando, né, e ganhou proporções bastante importantes na virada do milênio, né? Inclusive saiu uma pesquisa recente, chama Atlas da Juventude, que vai pontuar justamente isso, né? Essa percepção que os jovens têm sobre a violência. Então há um aumento dessa percepção, um medo, que é um medo de morrer precocemente, de morrer de forma violenta. Esse é um outro medo constatado pela Regina Novaes, de uma pesquisa que já não é tão recente, mas que segue sendo atual para a gente continuar fazendo essa leitura, né? Se a gente pensar que gerações passadas, nossos avós, por exemplo, a gente tinha uma concepção, uma ideia da morte como algo que tem a ver com o fenecimento próprio do corpo, né? Se alguém envelheceu, adoeceu, morreu, né? E que essas novas gerações convivem o tempo todo com morte de pessoas de pares, né? De pessoas da mesma idade que elas, né? E são geralmente mortes violentas, né? Ou por homicídio, ou pelo menos ou acidente de trânsito, enfim. Então essa geração está muito marcada também por isso, né? Uma outra percepção da morte, né? Da vida, da violência, que é um aspecto bastante importante, sobretudo se a gente considerar que no nosso país os jovens são o principal alvo dos homicídios, né? E que morrem em média 30 mil jovens por ano. Isso é bastante grave. Do ponto de vista também mais da participação e do engajamento político, um enfraquecimento das grandes utopias transformadoras, uma ideia de que tudo já foi feito, ou uma perspectiva mais pós-utópica, né, que acaba sendo mais pragmática também, né? Esse pragmática marca muito, né, o modo como os jovens têm se organizado hoje em dia. Então, os movimentos autonomistas, alguns movimentos identitários, né, isso tem marcado, né, o modo de se engajar dos jovens, sobretudo por uma prática muito desinstitucionalizada, né, e muitas delas também pragmáticas, pontuais, com uma questão específica. A gente olhar, por exemplo, para as ocupações das escolas, é um dado muito importante, né? Um grande movimento articulado em torno de uma questão muito pontual, de demandas muito concretas. Não estou querendo transformar o sistema educacional, embora isso possa estar num sentido, né? Mas eu estou querendo isso, né? Então esse é um novo modo, e ao mesmo tempo pré-figurativo, né? Porque ao demandar essas coisas, o movimento das ocupações, por exemplo, reproduziu entre eles uma espécie de microexperiência de uma sociedade que eles desejam. Então ficaram ali naquele entorno, não só de demandar coisas, mas também de construir entre eles práticas de maior igualdade racial, maior igualdade de gênero, maior horizontalidade na tomada de decisão, de gestão da escola. Então, veja, a gente está falando de pragmático e pré-figurativo nesse sentido, né? Há também algo que marca, né, a perspectiva desses jovens, que tem a ver com... Sempre tem a ver, a gente está falando
dessas características todas, né? Lembrando daquilo que a gente está falando, de toda a experiência geracional, ela nunca está descolada da experiência geral da sociedade. Tudo isso que a gente está falando aqui está muito relacionado às características do nosso tempo, né? Seja em relação ao mundo do trabalho, seja em relação às tendências culturais, né? Como das redes sociais, seja das tendências mais macro em relação às questões públicas, né? Do bem comum, da política. E tem um outro aspecto que marca bastante as trajetórias juvenis hoje, que é um processo de despadronização. Alguns vão chamar de descronologização do curso da vida. Então, há uma espécie de não linearidade, despadronização e de reversibilidade dos eventos de transição para a vida adulta. Essas palavras devem ser difíceis para as libras, né? Desculpa. Mas essa ideia de que não há um padrão, né, de que as decisões são muito reversíveis. Então, aquilo que marcava tradicionalmente a entrada na vida adulta, que é, então, por exemplo, concluir os estudos, entrar no mercado de trabalho, sair da casa dos pais, casar e ter filhos, todos esses marcos, assim, que eram os nossos marcos de transição para a vida adulta, né, de concluir, todos eles hoje são muito reversíveis. Por alguns aspectos, são aspectos culturais, né? Então, a dissociação, por exemplo, entre vida sexual e casamento, que é algo que a gente já experimenta, né, há algumas décadas, a, a demora, né, de sair da casa dos pais, o retardar, né, o casamento, enfim. Tudo isso são algumas características culturais, mas boa parte delas são marcadas pelas condições sociais. Então, os jovens, muitas vezes, eles concluem o estudo, mas têm que voltar a estudar. Por quê? Porque são exigências constantes do mercado de trabalho, que o indivíduo não consegue mais construir uma carreira com uma única formação, assim, anos a fio, né, até se aposentar. Ele precisa se atualizar sempre, muitas vezes vai ser exigido mudar de carreira, né, pela pouca oportunidade que se tem ali. Os jovens boa parte das decisões envolvendo o projeto de vida dos jovens muitas vezes tem a ver com o trabalho. Isso é uma coisa que é importante a gente olhar, né, no ensino médio. É importante olhar o quanto esses jovens estão nessa busca, e o quanto essa busca se passa também por essa questão de trabalho. Então, entrou no mercado de trabalho, saiu do mercado de trabalho, saiu da casa dos pais, né, tendo um pouco de autonomia, perde o emprego, perde as condições, volta para a casa dos pais. Então, há uma reversibilidade muito importante, né, que vai fazer com que muitas das trajetórias juvenis elas sejam irregulares e descontinuadas. E a gente vai sentir isso muito na quantidade de jovens que abandonam e que voltam para a escola, né? A gente hoje é muito marcada, a geração de jovens hoje é muito marcada por essa figura estereotipada dos jovens neném, que na verdade está querendo uma imagem que está querendo dizer disso, dizer de trajetórias irregulares e descontinuadas, que na verdade são trajetórias irregulares e descontinuadas por causa da ausência de direitos, muitas vezes, né? Então é jovem sem emprego, é jovem sem educação, então sem seria, né, como diz alguns sociólogos agora, funcionaria melhor até para a gente compreender uma imagem que ajude a gente a entender um pouco essas trajetórias juvenis, né? Mas, de todo modo, nesse processo de não linearidade, há um esforço maior desse indivíduo de encontrar uma coerência biográfica, né? E aí, de novo, o projeto de vida ele passa a ser bastante importante. Para que essa coerência biográfica ela seja uma coerência dada por uma dimensão que é uma dimensão existencial. Não tem só a ver com o campo profissional, o campo da atividade laboral, mas ela tem a ver também com um propósito de vida, né? Então esses aspectos eles são bastante importantes. Tudo isso vai retardar, vai alongar a juventude, né? Hoje se fala no alongamento da juventude, e esse alongamento da juventude tem a ver sobretudo com essa despadronização dos eventos de transição para a vida adulta, né? E isso vai marcar, obviamente, a relação que os jovens têm com o futuro. Se a gente pudesse falar assim no futuro, a percepção que os jovens têm hoje de futuro, ela é basicamente marcada pelas incertezas, pelos riscos e pelas imprevisibilidades. Desculpa, eu escrevi errado no slide. Pela imprevisibilidade. Então, se a gente olhar hoje o nosso tempo, né, ele é um tempo marcado por esses riscos, e são riscos globais. A gente vive, por exemplo, uma pandemia que causa muita imprevisibilidade e muita incerteza. Se tiver uma crise econômica num país de primeiro mundo, a gente vai, como tivemos recente, a gente vai quebrar o mundo inteiro, né? Uma crise ambiental, uma crise sanitária. Então, são esses grandes riscos globais que mudou a perspectiva em relação ao futuro, que é uma perspectiva hoje muito mais marcada por essa imprevisibilidade, diferente da noção de modernidade, né, em que o indivíduo ele é
ele está no centro, né? Ele está no controle as decisões que ele toma agora vai necessariamente influir no futuro e vai garantir o futuro. Hoje há muitas incertezas em relação ao futuro, de modo que os jovens vão projetando e pensando as suas escolhas num marco temporal muito curto, né? Uma ideia que a Carmen Leccardi, que é uma socióloga italiana, chama de presente estendido. Né? Assim, não é muito longo, não é lá no futuro, não, é um presente estendido. Então, é os 4 anos da faculdade, é uns 3 anos do ensino médio, percebe? Tem menos fôlego esses projetos. Isso é um outro aspecto importante para a gente pensar no projeto de vida junto com jovens no ensino médio, né? É como se os jovens hoje eles fossem nômade do presente. Gente, eu escrevi coisas erradas aqui, desculpa, eu escrevi rápido o slide. Nômades do presente, né? E não do futuro. Eles ficam ali presos numa espécie de um presentismo. E isso é um aspecto bem importante para a gente considerar, né? Essa relação com o futuro, porque muitas vezes a gente vai falar sobre futuro, sobre escolhas de futuro, e isso faz pouco sentido para os jovens, considerando um marco temporal longo, né? Eles vão sempre considerar um marco temporal mais curto, que é um marco de maior previsibilidade, né? E aí, queria comentar com vocês, para a gente também não avançar, não estourar o tempo aqui, sobre a relação dessas marcas geracionais e a escuta diagnóstica, inclusive, que tem parte, né, ali no documento, né, no currículo, que essa escuta aí feita a partir das diretrizes para a construção do currículo base do ensino médio, aí no território catarinense, que prevê já essa escuta ativa, achei isso muito, muito legal, muito importante. E que fez, então, essa análise com base nesses dados do Programa de Combate à Evasão Escolar no ensino médio, esses anos aí, 5 anos de intervalo. As principais constatações que estão presentes no documento é algo que não é novidade em outros territórios nacionais, né, e que está muito em consonância com aquilo que várias pesquisas no campo da juventude e educação têm mostrado. A primeira é que a escola não constitui para muitos jovens um espaço atrativo e capaz de fornecer elementos a seus projetos de vida. Ou seja, muitos jovens não atribuem sentido à escola. Tem muito a ver isso com aquilo que a gente dizia, né, desse divórcio entre educação e trabalho, e também, de certa forma, da distância que a escola tem entre os desafios de trabalho que eles enfrentam, né, concretos da vida, que tem aí uma percepção delicada também, porque a escola não está só em função de preparar para o mundo do trabalho. Então, tem muitos aspectos aqui para a gente, só com essa constatação, né, de que jovens não entendem a escola como um espaço atrativo e capaz de fornecer elementos para o seu projeto de vida, só nessa afirmação, nessa constatação, tem muitas coisas para a gente refletir nesse processo de implantação do novo ensino médio. E um segundo aspecto que o levantamento, o diagnóstico aponta, é que considerável parcela dos jovens que evadem o fazem para se inserir no mercado de trabalho, o que também não é nenhuma diferença radical em relação ao que pesquisas em outros territórios têm demonstrado, que os jovens deixam a escola pela dificuldade de conciliar a escola-trabalho. Agora, na pandemia, a gente viu muito disso também. Há outros fatores, o próprio documento menciona, né? Inclusive gravidez na adolescência, problemas familiares, né? Dificuldades de relacionamentos, mas do ponto de vista que se destaca e que, inclusive, converge com outros territórios, esses dois aspectos são aspectos bastante importantes para a nossa atenção. E aí, no currículo, vai tratando, então, dessa centralidade do trabalho para esses jovens que estão no ensino médio, né, na rede pública. Então, esse trabalho ele é apresentado como uma possibilidade real e objetiva de mudança na sua condição social, econômica, política e cultural. É lá o que diz o texto. Os jovens veem o trabalho como essa possibilidade. Eu acrescento a essa reflexão que o trabalho ele é necessário para viver a condição juvenil e os elementos associados à condição juvenil, né? Que está muito ligado também às experimentações com os grupos de pares, a fruição. Então, tudo isso que se atribui muito aos jovens, né? Um tempo de estar com seus pares, de conviver, de se divertir, também por causa dessa espécie de moratória social e moratória vital que nós falamos lá no começo. Isso para os jovens que não são privilegiados, com famílias que têm condição de bancar todas as suas necessidades, seus gastos, enfim, coloca o trabalho como necessário.
Então, vou trabalhar, inclusive, mesmo aqueles jovens que não precisam, né, dar um suporte para a família, o que não é o caso de boa parte deles, muitos jovens precisam complementar a renda familiar, mas mesmo para aqueles que não precisam, o trabalho ele é fundamental para que ele possa viver a sua condição juvenil, né? Por isso que muitos jovens têm essa grande dificuldade de não conciliar estudo-trabalho, né? Muitos que, mesmo estudando, preferem fazer também algum tipo de atividade remunerada, né? Esses jovens que ingressam mais cedo no mercado de trabalho, gente, que não conclui, que não tem condição de adiar a sua entrada no mercado de trabalho, são aqueles jovens que vão ser mais prejudicados e mais precarizados no mercado de trabalho, que vão viver ciclos profissionais de desemprego, subemprego e informalidade, né, marcado pelos postos mais precários, mais rotativos, mais mal remunerados, né, e com menos acesso a direitos e garantias sociais. Então, esse é um dado bem importante, né, de uma agenda, né, de trabalho decente para a juventude no Brasil, porque a gente sabe que esses jovens que ingressam precocemente, né, quanto mais cedo, maior a chance dele acessar, dele se posicionar de forma desvantajosa no mundo do trabalho. Então, esse é um dado bem, bem importante, bem preocupante, né? E a gente está falando de um país em que os jovens trabalham, né? Então, a gente tem boa parte dos jovens, eles iniciam muito cedo, né? Alguns deles antes da idade que é considerada legal, né? Ou em condições que sejam avaliadas como protegidas, como seguras. Eles iniciam muito cedo a sua relação com o mundo do trabalho. Né? Então, isso em Santa Catarina, em outros territórios também a gente observa a mesma questão. Opa! O documento, né, o currículo, traz muito essa questão da visibilidade do jovem na escola como um sujeito jovem, né, das múltiplas juventudes, das diversidades, né, de jovens. Então, isso é algo que me chama a atenção, porque a gente pode olhar que a juventude, ela aparece, né, a juventude aparece na modernidade muito associada ao meio urbano, muito associada à escola, principalmente, ao aumento, é o processo de escolarização que vai diferenciar as faixas de idade, que vai, de certa forma, institucionalizar a juventude, a infância também, e muito associada também às classes altas, porque é justamente esse grupo que tem tinha, né, a exclusividade desse privilégio da educação. Essa noção, ela se ampliou muito, hoje a gente pode falar de uma espécie de uma universalização da noção de juventude, né, e aí a gente acrescenta isso, essa ideia de juventudes no plural, para dizer que há diferentes modos de ser jovem. Mas essa ideia de que jovem é estudante, aquele que não trabalha, né, que está fora das responsabilidades da vida adulta, para fruir e se preparar para ela, ela é uma noção que ficou ainda no nosso imaginário de alguma forma, né? Então, na sociedade, mas também nas pesquisas sobre juventude, uma percepção de que a inserção no mundo produtivo conduzia a uma superação da condição juvenil. Então, trabalha, não é mais jovem, né? Teve filho, não é mais jovem, né? E aí a gente poderia se perguntar, mas e os jovens do campo? E os trabalhadores? E as jovens mães? Não são jovens? Né? Por isso que é importante a gente tentar alargar essa nossa compreensão sobre a condição juvenil, para compreender, e a ideia de juventudes justamente busca fazer essa compreensão, né? Esse alargamento da ideia de juventude que abarca as diferentes experiências, os diferentes modos de viver a condição juvenil. Tudo isso para dizer, gente, que a homogeneização das diferenças no interior da categoria juventudes leva a perpetuar a invisibilidade sobre a diversidade dos modos de vida e processos de socialização que produzem modos diversos de ser jovens. E a escola sempre corre esse risco de homogeneizar as diferenças no interior da categoria juvenil. Né? Então, é importante, né? Por isso que o documento fala muito das juventudes, das múltiplas juventudes, da visibilidade, né? De que esse jovem apareça como sujeito jovem na escola, né? Não só a partir dessa categoria, desse papel social, que é o papel social negociado ali de ser aluno,
E isso é muito importante, não é à toa, né? A gente poderia falar aqui também sobre a ideia de reconhecimento, da teoria do reconhecimento, para dizer como esse processo ele é importante, porque ele é humanizador, porque permite que a gente veja, né, esses sujeitos, né, e o reconhecimento, ele é um processo muito, muito importante, subjetivo, né, e humanizador para esses indivíduos. No currículo tem essa passagem aqui que eu gostei de trazer aqui para vocês. Atribuir sentido à experiência escolar passa por uma articulação do interesse dos jovens com a estrutura do cotidiano da escola, por os reconhecer como sujeitos, por estabelecer conexões com o que vivenciam fora de seus muros e por considerar no cotidiano escolar e nas relações que se estabelecem nesse cotidiano o que dialogicamente os constitui enquanto jovens. Esse trecho, né, do currículo me fez pensar aqui nesses aspectos, gerar alguns elementos para concluir a minha fala com vocês, pensando na necessidade, né, no desafio permanente que a gente tem nas escolas de construir essas aproximações com o mundo juvenil. Essa ideia de mundo juvenil, né, não é uma ideia teórica, uma ideia assim aqui imagética, né, para a gente pensar o quanto há de diversidade, o quanto há de desafio, de potência, de possibilidades nesse mundo juvenil. E o quanto que a escola pode corresponder às necessidades, demandas, possibilidades desse mundo juvenil, né? Que é produzido na escola também, né? Mas que não é só produzido nela. Né? E é isso que o texto aqui anterior que a gente viu fala justamente sobre isso, né? Então a escola, ela foi a principal responsável pelo surgimento das categorias de infância e juventude, ali na modernidade, enfim, mas a construção social das juventudes, ela não está limitada à escola, né? Então a escola é muito importante, né? Muito central na produção de uma, a gente poderia até dizer de culturas juvenis, né, de aspectos muito fundamentais desse mundo juvenil, mas essa experiência geracional, essa experiência juvenil, ela não vai se dar apenas na escola. Então, a escola vai ser povoada por diversidades, né, de expressões que os jovens trazem dos seus outros espaços, dos seus outros contextos de vida, né, de sociabilidade. Hoje a gente está falando de muitos outros contextos socializadores, né? Então, olha, se a gente pensar no mundo das tecnologias digitais, mas também no mundo da rua, da cultura, enfim, há uma diversidade, né, de aspectos e de socializadores mesmo da experiência juvenil. E a escola vai ser atravessada por todos eles, né? Parte disso tudo é produzido na própria escola e levado para fora, então é um movimento assim retroalimentado, né? Dessas experiências juvenis e contextos juvenis na escola. Na escola, claro, por causa do isolamento dos grupos etários, vai acontecer um intenso contato e formação de redes de sociabilidades juvenis que são específicas e que vão ter a escola como referência, né? E isso é muito importante, né? Isso vai marcar a experiência. Bem, eu trabalho em escola e vejo absolutamente a centralidade que tem, a importância que tem a escola, né, na formação dessas redes de sociabilidades juvenis, por causa do contato intenso que eles têm aqui, então a escola passa a ser referência também, e aí a gente precisa tornar as escolas sempre mais espaços potentes dessas redes de sociabilidades, né? Não deixar só que, claro, elas são espontâneas e elas vão acontecer independente da nossa intencionalidade pedagógica, mas seria bom que não fosse só espontâneo, seria bom também que a gente pudesse criar as possibilidades dessa formação dessas redes de sociabilidade, tornando a escola cada vez mais como referência, né, para essa experiência e esses contextos juvenis. Há que se ter em mente que no ensino médio, né, que esse período aqui que nós estamos falando, as relações elas podem, né, ser mais conflituosas do que elas são nos ciclos iniciais da educação básica, né? Espero que o que a gente tenha discutido sobre juventude até aqui tenha ajudado a gente a perceber os aspectos do porquê disso, né? Então, a gente está falando que os adolescentes estão nesse processo de ampliação das suas relações sociais, construindo autonomia, identidade, e estão, portanto, muito mais ligado à mediação que eles podem fazer ali com seus pares do que só a mediação dos adultos. Estão nesse processo, então, de
de construir a sua própria visão sobre si, sobre o mundo, né? Então estão experimentando, tentativa e erro o tempo todo dos seus próprios posicionamentos, das suas próprias ideias, né? Dos seus gostos. Então, os adolescentes eles vão buscar recriar o espaço escolar a partir das suas próprias demandas, suas próprias visões, né? Então vão começar a ter opinião sobre coisas que não tinham, né? Aqui na escola eu brinco às vezes, né? Que a gente passa, todo mundo passa feliz ali nos corredores do ensino infantil e do ensino fundamental, e se demora, fala, nos corredores do ensino médio, tem gente que não passa lá, porque você passa lá e te pegam e te questionam e te... Então, eu sempre digo, a gente tem que passar lá, né? Tem que passar lá, assim, é uma força colaborativa, né, de construir esse espaço que é muito importante. Então, acho que a gente precisaria estar sempre atento a isso, né? Por outro lado, é notório, gente, já há muitas reflexões sobre isso, o quanto a escola está mais preparada para dialogar com as características da infância do que com as características que marcam a adolescência. Né? Então, com a infância, a ideia do brincar, do espaço físico, tudo parece que se aprendeu mais. Há um repertório conceitual, pedagógico, metodológico para se trabalhar, para se adaptar à escola no diálogo com esse mundo infantil, muito mais do que com os adolescentes. Então, esse esforço também de adquirir repertório conceitual, pedagógico, metodológico, prático, de trabalhar, de adaptar esse espaço para que ele seja um espaço que dialogue com as características da juventude, das juventudes, é muito importante. Né? E a grande vantagem nisso é que eles estão aí para dizer para a gente, né? Eles estão ali para ser consultados, para ajudar, para colaborar, para construir juntos, né? Então essa potência precisa ser também possibilitada para que a gente evite justamente esses choques de viver entre aquilo que é a vivência juvenil e aquilo que é a cultura escolar, que a gente vê o tempo todo. Algumas delas de fato a gente vai ter que sempre mediar, sei lá, vários aspectos, né, a gente poderia mencionar, desde a vestimenta até, sei lá, padrões de consumo, enfim, muitas coisas que acabam conflitando, né? Então, quanto mais a escola estiver preparada para dialogar com as características do mundo juvenil, menos talvez a gente vai enfrentar esses choques, embora esses choques eles também façam parte. Eles também estão nessa tensão, que é essa tensão entre esse diálogo intergeracional que acontece na escola, né? Então, os adolescentes, no seu processo de abandono das funções da infância, precisam encontrar adultos, né? Tem que encontrar essa diferenciação de que não são eles os adultos da relação, e que essa relação há adultos, e que esse tensionamento, ele vai existir, mas ele vai existir num processo num sentido de crescimento, né? Então, isso é bem importante. Bem, e por fim eu diria isso, gente, assim, a gente sabe que muitas vezes na escola há uma visão negativa dos jovens, uma visão negativa no sentido disso, né, de são difíceis, são crises, aborrecentes, né, não concordam com as coisas, etc, etc. Há uma visão negativa que a gente precisa desconstruir, naquele sentido que a gente falava sobre as abordagens sobre juventude, né, o modo como a gente vê, como a gente compreende os jovens e as jovens e os problemas que os afetam vai determinar, vai influenciar, vai condicionar o modo, as respostas que nós vamos dar para solucionar. Então, se a gente vê os jovens só como problema, como um grupo em crise, com dificuldade, propenso a desvios, né? Então, a gente vai sempre projetar ações que sejam ações de contenção, ações de prevenção e não ações de promoção, que os ajude a desenvolver aquilo que eles têm, né, a desenvolver todas as suas capacidades e possibilidades. Esse é um desafio cotidiano da nossa tarefa de educadores, né? E por fim, dizer que esse reconhecimento da especificidade juvenil, dos contextos e culturas juvenis, dos modos de ser, das situações experimentadas pelos jovens, pode ser feito por meio dessa escuta, né, dos diferentes modos de escuta, e que isso produz reconhecimento. E que o reconhecimento é uma demanda
é uma demanda humana e humanizadora, né? Esses indivíduos, quanto mais eles se reconhecerem na escola, quanto mais eles se sentirem reconhecidos na escola, né, na sua autenticidade, na sua originalidade, na sua especificidade, mais a escola vai ser um espaço humanizador. E quanto mais humanizador, suponho, mais sentido vai fazer para eles. Bem, então era isso que eu queria dizer para vocês. Uma pena que a gente não tem a possibilidade de interlocução aqui, mas, enfim, desejo que a gente tenha bons frutos, né? Todos nós, em todos os lugares aí do país, implantando o novo ensino médio, que a gente tenha boas condições, bom ânimo para o nosso trabalho, para que a gente possa ajudar os e as jovens a construírem, né, as suas vidas, a estarem de pé mesmo diante das imprevisibilidades, a construírem futuros e presentes com muita esperança, né, com propósito e com direitos, né, que a gente possa também ajudá-los a ter presente, né, que eles são sujeitos de direitos e que devem ter acesso a eles. Muito obrigada.